Ok, gente, vamos para os nossos números. Vocês que estão nos acompanhando podem ver esses números aqui agora ou daqui meia hora já posta lá? Já está no portal? Daqui meia hora já está no portal Instituto Avante Brasil. Veja lá, institutoavantebrasil.com.br, já está lá postado, mortes no trânsito, então tudo lá. Aí você pega todos os números, faça o tema que você quiser, explora o ângulo que você quiser. Nós temos números aqui para dar e rolar, para deitar e rolar. Vamos embora. Então, aqui avante, 31 anos de morte no Brasil. Esse quadro é o quadro nosso bem no geral mesmo. Te mostra, desde 1980, quando nós tínhamos 19 mil mortes no trânsito, até 2010, que nós fechamos com 42.844 mortes. Por que 2010? Porque são os últimos números que nós temos do DataSUS. Não tem ainda 2011, não tem 2012, não tem, né? E demoram quase 2 anos, 1 ano e meio, mais ou menos, para fechar tudo isso. Então aqui você tem todas as mortes no trânsito, você vê que 80 era 19 mil, aí em 97, olha o pulo que deu em 97, volta pro esquema, 97 nós chegamos a 35 mil mortes, aí houve um momento de declínio, 98, 99, 2000, 2002 começou o boom dos carros. 2002 já deu 32 mil mortes, 2002. Depois, 2003, 33 mil mortes. 2004, 35 mil. E foi indo. Qual foi o único ano que baixou da década toda de 2000 para cá? Qual foi o único ano que baixou? O ano seguinte da lei seca. 2009. Lei seca 2008. 2009 baixou um pouquinho, mas baixou pouco, hein? Baixou bem pouco. Mas baixou. Depois, 2010 explodiu o número de mortes, tá? Ou seja, vamos esperar que essa nova lei seca produza o mesmo efeito e diminua, mas não existe nenhuma garantia de que isto vai ocorrer. Porque em 2008 houve muita publicidade dos jornais e da mídia, houve uma intensificação de conscientização das pessoas e houve muita fiscalização. E eu não estou notando mobilização do poder público idêntica a 2008. Eu não estou notando. Conclusão, se não houver muita fiscalização e muita conscientização do motorista, negativo, não vai surtir nem sequer aquele mínimo efeito de 2008, da lei de 2008, nem sequer, bem? Então vamos lá, vamos torcer. Bom, a partir de 2010, nós só trabalhamos com projeções. A partir de 2010. Então, nos slides seguintes, nós vamos ver aí as projeções, né? Nos últimos 31 anos, 115% cresceu o número de mortes. 115%. Crescimento de 33% na taxa de mortes por 100 mil habitantes. Ou seja, nós pegamos aqui, número de mortes e número de habitantes. Você faz uma taxa. E está aqui tudo no slide anterior. Se você prestar atenção no slide anterior, volta um pouquinho, Natália, no slide anterior, você tem aqui, este amarelinho é por número de veículos. O amarelinho é a média por número de veículos. E o azulzinho é por número de habitantes. No ano 2000, matávamos 17 para cada 100 mil. Hoje, em 2010, aliás, 22 para cada 100 mil. Ou seja, só está aumentando mesmo o número de mortes no trânsito. Mas você tem todas essas variáveis aqui. Vamos para o seguinte. Então, a média de crescimento anual deste período é de 2,81. Nos últimos 10 anos, 2,81 é a média de 31 anos. 31 anos foi crescendo 2,81, 2,81, 2,81 e foi subindo. Nos últimos 10 anos, do número de mortes acima, 26% a mais na taxa por 100 mil habitantes e a média 4,06. É essa média de 4,06 da última década, é essa média que nós estamos levando em conta aqui para fazer nossas projeções, né? Por isso que, com base nesta média, a gente chegou, por exemplo, em 2012,
com 43 mil mortes. Veja o anterior, o anterior. Aqui embaixo, o anterior. Já passou, é o anterior. 46 mil. 2012, nós já estamos com 46 mil homicídios projetados. 46 mil para este ano. Mas é pura projeção, levando em conta a média da década. Então nós vamos chegar a 46 mil homicídios este ano. Avante, aí nós temos, é o delitômetro, se você vê lá no site do Instituto Avante Brasil, você vê o delitômetro, está lá o delitômetro, e você pode ver esses números todos. Isso significa este ano 3.866 mortes por mês, 127 mortes por dia, 5 mortes por hora, e ponto, e a cada 11 minutos e 21 segundos morre uma pessoa. Este é o delitômetro. Quase 12 minutos morre uma pessoa, então lá no nosso delitômetro, a cada 12 minutos muda um número a mais. Uma pessoa a mais morreu por acidente de trânsito. É a dimensão do problema. O problema é grave mesmo. Para os anexos, nós temos aqui, neste anexo, na parte azul, são todos os anos que nós pesquisamos dentro do DataSUS. Na parte azul, todos os anos, ano por ano, quantos morreram, a variação por ano, a média de todos esses anos, desde 80. Tudo com base no DataSUS, que é o órgão oficial do governo que tem todos esses números. Agora, a partir de 2011, você entrou no amarelo. Você entra nos números da faixa amarela, porque aqui é tudo projeção. Desde 2011 estamos projetando. 2011, 44 mil mortes, 2012, 46, 2013, 48, 2014, 50 mil, e assim vai, aumentando a projeção de 4%. Isso pode alterar essa projeção? Pode. Primeiro, se houver uma conscientização geral, uma fiscalização intensa reduz o número de mortes. Pode alterar para mais? Pode. Vender mais carros, vende muita moto, muito carro, começa a matar mais gente, pode explodir para cima. Então, pode vir, pode aumentar, depende das variáveis. A continuar, o que é o Brasilzão, hoje, vamos embora, em 2060, só para vocês saberem, 2060 estaremos matando 313 mil pessoas por ano no trânsito. 313 mil pessoas. É uma cidade de porte médio para grande do Brasil. Todas as pessoas vão estar morrendo aí, tudo, etc e tal. Isso lá. Agora, uma coisa interessante, que vou dar uma bela matéria aí para vocês que estão nos ouvindo, que pesquisam tudo isso daqui. Só isso daqui é uma bela matéria. Quantas pessoas vão morrer na Copa do Mundo? Só no período da Copa do Mundo. Só no período da Copa do Mundo. Vamos lá. Que é o período de um mês. Então aqui nós temos uma projeção de crescimento. 2010 foram 42 mil mortes. 11 a gente projeta 44. 12, 46. 13, 48. 14, 50 mil. Na nossa projeção, a continuar 50 mil mortes em 2014. Ano da Copa. 50 mil mortes. Porém, olha lá. 50 mil mortes, crescimento de 4% estimados. Porém, o que acontece na Copa do Mundo? Na Copa do Mundo existe muito mais tráfego de veículos. Nas Copas da Alemanha de 2006 e da África de 2010, tivemos um aumento de 30% no tráfego rodoviário, tanto da Alemanha quanto da África do Sul nesses 30 dias. Durante o Carnaval, a polícia estima que o tráfego rodoviário aumenta 40%. Então, nós fizemos algumas projeções combinando o aumento durante o Carnaval e o aumento dos outros países que nós já temos comprovado. E aí, deu toda essa projeção aqui, que você vai ver, tá? No Carnaval de 2011 morreram 900 pessoas, em 2014 a gente projeta 1.014 pessoas, 200 por dia. Para a Copa do Mundo, 203 pessoas por dia, o que significa depois... Você faz aqui a redução do tráfego, é isso aqui que você fez, Natália? Você fez a redução do tráfego, caiu para 152 mortes por dia, como normal. Isso, porque a gente está estimando que na Copa do Mundo seria 30% aumento do tráfego, que nem foi na Alemanha. Na Alemanha e na África do Sul. Sim. Aí chegamos às
quase 152 mortes por dia na Copa, e depois, qual é a consequência seguinte? Exatamente. Qual é a consequência seguinte? Que colocando 20% de mais tráfego por obras inacabadas... Na África do Sul e na Alemanha aumentou 20% o número de mortes nesse período da Copa do Mundo. Nesse período do mundo aumentou em 20% o número de mortes. Exatamente. Está projetando... Isso, então, de 4.500 mortes, com 20% que aumenta na Copa por causa da Alemanha, já aumenta naturalmente, já passou para 5.400 mortes. Exatamente. Então, o Brasil teria 5.481 mortes em 2014, no período da Copa do Mundo, por conta desse aumento de 20%. Tá. Só que considerando um tráfego apenas ao que tivesse aumentado de 30%. Mas como a gente sabe que a Copa vai ser equivalente ao carnaval, né? Como funciona o carnaval. Ok. Então, a gente considera que o tráfego vai aumentar, então, em 40% e não só em 30%, como aconteceu na Alemanha e na África do Sul, né? Isto. Certo? Então, no caso, a gente teria, sim, um número de mortes de 7.308 mortes e não 5.000, por conta desse aumento do tráfego de 40% e dos 20% a mais do número de acidentes, naturalmente, que aconteceria. Isto, então vai lá. Na pior das hipóteses, 7.000 mortes. Na melhor das hipóteses, 5.800 Exatamente. mortes. Se aumentar 30% só o tráfego, 5.000. Aumentou 40, 7.000 mortes. Então podemos projetar na Copa do Mundo naquele mês entre 5.800 mortes, ou slides anterior, a 7.300 mortes. De 5.400 mortes a 7.300 mortes. Isso. É essa a projeção que a gente faz. Só na Copa do Mundo nós vamos ter essa tragédia aqui, de mortes, porque aumenta muito o tráfego das pessoas. É um cenário pessimista, mas realista, né? Tem o pessimista, tá ok, e o realista. Não tem cenário otimista, né? Não tem. Né? Não, nenhum. Nenhum cenário otimista, né? Então, lamentavelmente. Brasil e Europa é outra matéria, outro mundo. Se você comparar o que está acontecendo na Europa, veja só que na Europa, em 96, a Europa matava 59.000 pessoas e o Brasil 35.000. Olha a diferença. Brasil 35, a Europa matava 59. A Europa é azul, né? 2000, Brasil 28, a Europa 56. 2005, Brasil 35, a Europa 45. A Europa começa a cair. De 2005 para frente, a Europa começa a cair. Em 2010, a Europa passa o Brasil. Ou, se quiserem, o Brasil passa a Europa em número de mortes. Né? Que o Brasil vai para 42.000 mortes, a Europa cai para 32.000. Olha a diminuição fantástica da Europa. Como está caindo a Europa. Em 2020, Brasil pula para 63.000 mortes, Europa 19.000. E aí, se você projetar isso até 2060, é um descalabro. Brasil 313.000, Europa 2.500 mortes. Lá em 2060. Europa continente, Brasil... Europa considerando o continente. E outra coisa, Europa tem 4 vezes mais veículos que o Brasil. Aqui tem 65 milhões, 65 milhões, perto de 70 milhões, e a Europa está com perto de 280 milhões de veículos. Lá 280 milhões de veículos, toda a Europa matando agora, este ano está matando algo em torno de 27, 28 mil pessoas, e o Brasil 46, 47 mil pessoas. Né? O Brasil dobrou a Europa já neste ano. Então, em síntese, a Europa está fazendo assim com as mortes no trânsito e o Brasil está fazendo assim com as mortes no trânsito. Olha esse gráfico. Esse gráfico ele é bastante elucidativo. Em 2009, a Europa, então, tinha 34 mil mortes. Está projetado para 2010, 27 mil mortes. E beirou mesmo. Eles quase alcançaram esse número aqui já em 2010, enquanto que o Brasil foi para 45, 46 mil mortes. Então, Europa caindo e o Brasil subindo. Por quê? Onde está o problema? A Europa, me dá uma página em branco para mim, por favor. Dá para fazer uma página em branco aí? Que eu consigaria explicar para vocês bem o que é que está acontecendo, a diferença entre Brasil e Europa. Por que lá cai, por que aqui sobe? Porque, pelo seguinte, ó, Europa levou a sério, muito a sério, a seguinte fórmula. Olha aqui, ó, a fórmula é esta. Quer ver? Eu vou te explicar a diferença dos dois blocos. Note que falamos de Europa, os 27 países europeus. Não é um país da Europa. Europa.
inteira, quase 300 milhões de veículos. Brasil, 70 milhões. Nós matando o dobro do que eles este ano, né? Então, olha o que está acontecendo. Está acontecendo o seguinte, Europa levou muito a sério isso daqui, Foi aí que a Europa caiu tudo. E o que é a fórmula EFPP? É o seguinte, educação, engenharia. Quando fala em engenharia, é engenharia da estrada, é engenharia das ruas e é engenharia dos carros. Tudo está com engenharia de segurança, tudo. Depois, fiscalização, excelente fiscalização, primeiros socorros, importante, chega rápido, socorre rápido e preserva a vida, e punição. EFPP, essa é a fórmula. Europa aplica isso rigorosamente. Está caindo. Brasil, educação, na parte de educação, a desejar, muito a desejar, praticamente nula. Engenharia, se faz muita coisa, porém as estradas brasileiras são uma das piores do mundo todo. Os carros brasileiros ainda não têm todo o sistema de segurança que a gente imaginava, ou poderia imaginar que tivesse. Por exemplo, airbag em todos os carros, não tem, isso não existe. Fiscalização no Brasil, precaríssima. Primeiros socorros, precaríssimos. Demora para chegar. Quando chega, a gente às vezes que não sabe lidar bem, não tem estrutura, não tem material para fazer. Às vezes o profissional é bom, muitas vezes, normalmente é bom o profissional, é treinado. Não tem meios, né? Não tem estrutura ali. Chega às vezes um bom médico lá, ele vai tentar ajudar, ele quer fazer as coisas bem, mas não tem estrutura. É ambulância que não anda, é ambulância que não tem gasolina, não sei o quê. E a punição é um desastre no Brasil, porque a impunidade é generalizada. A punição, a impunidade generalizada, dá a sensação de que nada acontece. Se você faz alguma coisa no trânsito, mata gente, mata 8, mata 10, mata bêbado. Mata bêbado, a pena é de 2 a 4 anos, o juiz dá a pena alternativa, é por isso não. Tá tudo. Tá. Então, em síntese, nós estamos pecando nos 5 itens. A Europa está bem nos 5 itens. Essa é a diferença. Aí faz toda a diferença que você pode ver naqueles gráficos. É isso, gente. Tá bem? Então, esses dados todos disponíveis para vocês, já vai para o ar, bota tudo no ar, o pessoal pode acessar, pode fazer matéria, qualquer coisa, pergunte para nós. Tá aí o telefone da assessoria de imprensa, você tem aí, o nosso telefone, os nossos números, e, portanto, pergunte, nós estaremos respondendo para você, para tirar dúvida e tudo e tal, mas em síntese, aí a pergunta final, a lei nova que a Dilma vai sancionar, vai diminuir o número de mortes? Diminuiria se nós cumpríssemos os 5 itens. Diminuiria educação, boa engenharia, fiscalização, primeiros socorros e punição. Punição rápida, com direito de defesa, claro, mas punição rápida. Diminuiria, mas tem que fazer um programa sério, não é mudar só a lei. Só mudar a lei é o mínimo. É o mínimo. Isso não tem garantia. Mudar a lei não tem garantia de que vai ter um resultado positivo, fantasticamente positivo.